Pois bem, gente, o Páginas da Vida de hoje tem uma convidada natural da nossa vizinha cidade de Barbacena. Ela é Luciana Gonçalves de Souza, que vai contar um pouquinho da sua história hoje com a gente. Esse programa que você acompanha pela Ecológica FM, acompanha também pelo YouTube, Páginas da Vida São João del Rei, e também através do Facebook, Rádio Ecológica Junto, grandes sucessos. Com o oferecimento da Circuito Pneus, vou apresentar a vocês a Luciana. Muito boa tarde, Luciana. Boa tarde. É um prazer ter alguém de Barbacena para vir contar a história aqui na nossa rádio de São João, que é hoje uma rádio nacional, porque através da internet você consegue captar essas imagens e também a nossa voz, a sua história para o Brasil, também para o mundo. Você nasceu em Barbacena em que ano? Em 1980. 1980. E como foi a sua vida de infância em Barbacena? Eu nasci em Barbacena e com isso, minha mãe, que era alcoólatra, o juizado de menor na época, me tirou da presença de minha mãe. E você foi morar com quem? E aí, a minha mãe, por perder a guarda, eu fui morar num orfanato. Orfanato? Isso, em Barbacena em Barbacena mesmo. O nome do orfanato? Instituto Onda Gomes. Onda Gomes. Isso. Eu morei lá, Eu fui pra lá com 6 meses de vida, Porque eu nasci com muitos problemas de saúde, fiquei muito tempo hospitalizado, nasci de 600 gramas. 600 gramas. E hoje tá fortuna, tá bonita, tá até demais, muita saúde. Graças a Deus. E aí eu morei nesse orfanato, a minha infância. Quando eu fiz de 8 para 9 anos, a irmã superiora veio a falecer. E a irmã superiora falecendo, vêm umas irmãs de Belo Horizonte tomar conta da instituição, porque nós éramos 50 crianças, E assim, a gente não tinha acesso à família, pai, a gente não tinha acesso aos familiares. E essas irmãs vêm e passam a descobrir os familiares de todas nós que morávamos lá e começa a integrar a gente novamente para as famílias. Então, teve pessoas que foi de volta à família, a família aceitou, cuidou, e teve pessoas que a família não aceitou, teve pessoas que foi desviado pelos caminhos. E eu fui uma delas que a minha mãe, as irmãs entregando para minha mãe, ela não aceitou, Ela falou que não saberia cuidar de mim, então que ela não poderia continuar comigo. E aí a irmã fala que não tem como eu voltar. Não teria como você voltar? Não teria como voltar para o orfanato. Você tinha quantos anos? Eu tinha 8. 8 anos de idade? Isso. E aí ela fala que não tem como voltar, que a minha mãe tem que cuidar de mim. E aí a minha mãe resolve meio que abrir as portas para mim. E aí eu passo, na casa da minha mãe, o meu padrasto, que era ex-combatente de guerra. E aí eu passei lá umas 2 noites, e aí assim, a minha mãe me batia muito. A minha mãe não me aceitava dentro de casa como filha. Ela não me reconhecia como filha em momento algum. Você tinha outros irmãos? Não, sou filha única. Filha única? Isso. Será que isso ocorreu em função do padrasto? Eu acredito que sim, Porque a minha mãe falava assim, que ela bebia muito e que ela nunca trabalhou e que ela estava com meu padrasto devido às condições financeiras que ele tinha, Então ela estava com ele na convivência. Inclusive ela foi esfaqueada por 2 vezes, por ele ser ex-combatente de guerra, E não dava nada? Não dava por questão dele ter, como patente. Se diz, ser patente. Então para ele não dava nada. Inclusive ele até, a primeira esposa, a segunda esposa, tudo também. Ele fazia a mesma coisa? Morreu, Ele matou e não deu em nada por ele ser ex-combatente. Também que parece que nesse aspecto, parece que a justiça está mudando nesse país, Porque eu acredito que sim, Hoje tem muita gente grande presa, Com certeza. Às vezes não por muito tempo, mas pelo menos estão indo para a prisão, coisa que antes era mais complicado. Isso. E aí eu morando com a minha mãe, o meu padrasto começa, os dois, quando estavam os dois perto de mim, ela me maltratava, me batia, não deixava eu comer as coisas que tinham em casa.
Inclusive, a minha mãe com meu padrasto comprava, eu acho que eu falo que eu sou apaixonada com uva, até hoje, essa uva de Natal, que eles falam que é usada no Natal, né? Usa uva de Natal, aquela uva Itália? Pequenininha, a pequenininha. Porque ela comprava caixas de uva e jogava para os animais, para os cachorros, para as galinhas e falava: eu dou para os bichos, mas eu não dou para você. A sua mãe falava isso? Ela falava isso muito comigo. E aí, assim, eu fui batizada com 10 anos de idade, quando ela tenta colocar eu num outro orfanato, que tinha que pagar financeiramente, em Barbacena, e aí ela cria-se uma madrinha para mim. E essa madrinha começa a ter um convívio um pouco comigo, tinha uma condições boas, mas em momento nenhum ela quis ficar comigo nem nada. E a minha mãe começa eu a frequentar a casa da minha mãe e da minha madrinha. E com isso, quando a minha mãe saía de casa, o meu padrasto começou a ter acesso à minha pessoa. E aí o meu padrasto, que quando tá minha mãe em casa não levantava para nada, ele passa a levantar quando a minha mãe não está em casa. E começa a ter uma certa intimidade com a minha pessoa. Abuso, começa né? a comprar a minha confiança com o que eu não tinha no orfanato. Ah, deixa eu passar a mão em você, que eu vou te dar uma boneca. Deixa eu pôr a mão em você, fazer assim com você, que eu vou te dar uma caixa de bombom. E isso eu começo a deixar, porque eu até então não entendi o que significava. Entendeu? Hoje eu vejo o que ele fazia comigo. E aí eu fazia essa troca. Até que um dia a minha madrinha achou estranho, porque na frente dela e deles, os dois me maltratavam. E quando saía de longe, como que eu aparecia com as coisas? Ele começou a comprar calça, começou a me dar as coisas, ela achou estranho isso. E aí ela me aperta, querendo... Sua madrinha. A minha madrinha, querendo saber por que ele estava me dando. Sendo que na frente dela ele me maltratava, batia, não deixava eu me alimentar, e por trás ele estava me dando as coisas. E aí eu conto para minha madrinha que ele estava, né, passa a mão nos meus seios, passa a mão ali, passa a mão aqui, faz aquilo, faz isso. E aí a minha mãe me bate, me expulsa de casa, quando a minha madrinha conta isso para ela. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 9 anos. 9 anos de idade. Isso, e aí ela me expulsa de casa e não concorda com o que ela fala e com o que eu falei. E aí eu vou atrás do juizado menor, e o juizado menor procura minha mãe e obriga ela a voltar para dentro de casa. Como você conseguiu essa atitude, com 9 anos de idade, procurar um juiz? É porque, na verdade, o juizado menor a gente já tinha um conhecimento, porque ele ia ao orfanato que a gente ficava, porque lá tinha meninos e meninas. E o orfanato em si, ele já estava tendo alguns problemas por questões de um rapaz que em si já tinha esse certo também abuso entre as meninas, entendeu? E aí acho que uma delas, eu não sei como o juiz começa a saber e manda meio que fechar o orfanato. E aí a irmã vem a falecer, aí acontece esse fechamento em si do orfanato. Ninguém passa a dormir mais. Lá vira uma creche, ficam de dia e de noite com a sua família. E aí acontece essas coisas. E aí a minha mãe me botou pra rua, né? E eu fiquei na rua por 3 anos e meio. Isso, você antes procurou o juiz ou depois você procurou o juiz? Na verdade, antes de ter ficado na rua? Na verdade, a minha mãe me batia e me botava pra rua. E aí, quando eu ia pra rua, eu procurava novamente as meninas ao meu redor, que eram do orfanato e que já tinham encaminhado para as famílias. E aí eu procuro uma das minhas irmãs, né, de criação, que é a Tânia, e aí eu ponho para ela que estava acontecendo as coisas, isso e isso, e ela fala: não, na rua você não vai ficar. Eu tô na casa também de uma tia, porque a mãe dela também não aceita em casa, mas eu vou pedir ela para você ficar lá. E aí ela larga o serviço dela e tudo, e a patroa dela falando que não, que ia mandar embora, e ela na mesma hora, ela não pensou 2 vezes. Ela largou tudo e foi atrás da tia dela para eu poder ficar lá. E aí chega lá a tia dela, 9 horas da noite, fala que eu não podia. Falou que eu não ia me aceitar, porque já estava aceitando ela. E aí eu volto e vou atrás da polícia, e a polícia vai ao juizado menor. E aí a polícia resolve me levar para o centro de triagem, que é um local onde ficavam os menores na época como infratores. Menores que roubavam, essas coisas ficavam lá. Mesmo sem você cometer delito nenhum,
Você foi para essa casa? Eu fui para essa casa. Só que esta casa tinha o juizado de menor, né? E que esse juizado de menores também tinha esses problemas, né? O juizado de menor, tipo assim, dava liberdade ao policial de que a gente tinha que chegar e tirar roupa, e que a gente tinha que tomar banho, o chuveiro, a gente tinha que ligar e dar choque, e tinha o cacetete do policial que dava choque, e aí o policial passava o cacetete, né, na gente que era moça, nos lugares íntimos, né, e aí a gente só podia ficar lá uma semana. Depois de uma semana, sua mãe aceitando ou não, o juiz tomando decisão, o juizado de menor abria as portas e você voltava para a rua. E aí, o juizado de menor me punha no carro e me entregava na porta da minha mãe. Só que a minha mãe... Não abria a porta para você? Não abria a porta. Enquanto o juiz estava, ela abria a porta e punha eu para dentro. Quando o juiz ia embora, ela me batia. Muito. Batia bastante. Batia bastante. Como é que era? Vamos voltar um pouquinho nessa vida de orfanato, até 8 anos de idade. Como é que era essa vida sua lá? A gente fala assim que o orfanato, né, é uma casa onde nós éramos 50, a gente tinha muitas ajudas da sociedade, né, e lá no orfanato era assim, aquela coisa, né, as maiores tinham, né, os privilégios, é uma recordação muito grande hoje que eu lembro do orfanato, é que na hora de tomar banho, a gente, né, ela ligava o chuveiro e molhava uma por uma, né, e depois ela punha o sabonete na mão, você só podia passar o sabonete uma vez na mão, né? Você passava assim e dividia ao meio. E com isso era uma mão para lavar a frente e outra para lavar atrás. Tá de bom tamanho, saía, né? E no sábado, que era o dia que, como se diz a irmã, faxina, né? Que aí ela colocava vinagre, colocava álcool no cabelo da gente, amarrava com uma fralda, porque a gente já tinha muito piolho, né? E era o dia que a gente tomava uma colherinha de criolina, porque era para matar os vermes. Criolina, aquilo é terrível, né? Mas a gente tinha que tomar, né? Tinha que tomar. Opção, né? E matava os vermes? Eu acho que matava. Eu só lembro de uma época em que eu fui no banheiro e aí eu comecei a gritar que tinha uma cobra no meu bumbum. E na verdade era um verme que estava lá pendurado. E tinha essas coisas no orfanato. E tipo assim, a gente falava que tinha que comer crista de galinha, porque a gente era muita criança, né? 50, então fazia xixi na cama, aí a gente dormia com um saco de lixo amarrado na cintura, porque aí fazia xixi, de manhã o colchão estava preservado, e aí não molhava a cama, e essas recordações ficam, né, na cabeça da gente. Mas era uma época boa. Era mais digno do que você viveu na sua casa. Com certeza. E era mais digno do que você viveu também até nesse centro de triagem, não? Isso, com certeza. Porque assim, né, lá nós tínhamos no orfanato, final de semana, em que a aeronáutica ajudava esse orfanato. Então ela levava almoço para lá e tudo. E assim, tinha os momentos, né, de que a irmã guardava os doces. Aí quando mofava, ela dava pra moça. Que isso? Tanto que ela guardava. Pra controlar vocês, a fome, para que vocês não fossem avarentos, talvez, né? Poderia ser. Poderia ser quando uma ela forma chegasse, de quando ela chegasse pra gente, já tava mofada. A gente limpava e comia assim mesmo. Porque não tinha outra opção. Mas não matou ninguém? Tá não, todo mundo matou muito nada. bem? Tá todo mundo aí, graças a Deus, entendeu? E era uma educação assim, muito boa, tinha os momentos, batia na gente, né, minha irmã também, porque assim, é igual eu falo, quem dá o pão, né, ela falava, quem dá o pão dá o ensino, e aí assim, então a gente apanhava bastante, mas se sobreviveu, passou por isso tudo, né. Por exemplo, nessa época de orfanato, ainda tem alguém que você se lembra, que conseguiu dar a volta por cima, alguém que viveu nesse período com você no orfanato? Se você ainda tem um tipo de relacionamento e viu que essa pessoa conseguiu se recuperar conforme você? Na minha história em si, não. Seria só eu. Seria só você? Seria só eu. Os outros foram por caminhos... tem algumas que constituiu família, casou, mas não passou pelo que eu passei. Você passou. De todas que eu tenho acesso até hoje, ninguém passou pelo que eu passei e conseguiu sair e dar essa volta na vida. Mas dessas pessoas, eles
tiveram a oportunidade de ter uma vida digna nos dias de hoje, dessas pessoas que você ainda mantém convívio, que era da época? Sim. Então, foi legal, né? Foi. A triagem, contam como é que era a vida, né, nesse sistema de triagem. Porque geralmente você convivia, você estava com quantos anos? Eu estava com 8, 9. 8 ou 9 anos. Você convivia com outros menores infratores. Outros menores infratores. Né? Você já convivia com a marginalidade ali perto de você. Como é que era essa convivência, sendo que você não participava disso? No centro de triagem não tinha muito essa questão disso, não. Uma das coisas que eu me lembro muito foi de uma das vezes que o juizado me pegou na rua, né, porque a sociedade conhecia a gente muito do orfanato. E aí, é o que eu falo, a sociedade te conhecia, mas no momento frágil a sociedade não olha para você. Não olha, né? E aí, assim, eles ligavam para o juizado de menor, tô vendo fulano tá aqui na rua. Aí o camburão vinha, buscava a gente. E aí eu já estava, vamos dizer, com amizade, coliada com outros moradores de rua. E aí a gente corria, né? Porque a gente sabia que dependendo de qual camburão, qual policial que vinha, batia, né? Tinha policial que queria abusar mesmo da gente e tudo na rua. E quando a gente ia para esse centro de triagem, a gente apanhava muito, entendeu? A gente apanhava muito. Uma das vezes que eu me lembro, questão de usuário de droga, é que eu fui pro centro de triagem uma vez e eu apanhei, urinar na roupa, evacuar na roupa e assumi uma coisa que eu nunca tinha feito, que era usar droga. O tempo que eu fiquei na rua como morador, eu nunca usei droga, entendeu? Eu nunca precisei usar. E aí eu tive que assumir, porque o juizado falou, você não vai parar de bater enquanto ela não falar que ela estava usando droga. Só que eu nunca tinha visto nem a droga. A forma de se fazer. E aí eu falei que eu estava, e aí eu falei que sim, que eu estava usando e tudo para poder parar de me bater. Entendeu? E eu nunca tinha utilizado. Eu fui em si conhecer droga, falar, utilizar, cheirar e tudo, eu estava com 18 anos, já praticamente, eu já estava amparada. Amparada. E aí você viveu, depois saiu da triagem, você foi pra rua novamente. Isso, aí eu fiquei na rua. E você morava onde? Na rua? Aí a gente ficava nas ruas, né, debaixo de marquises, e aí tinha outras moradoras de rua também, inclusive uma das moradoras de rua, ela foi criada no mesmo orfanato que eu, que ela também teve meio que os problemas com o padrasto também, que quis abusar dela e ela saiu de casa. E aí ela tem um apoio, porque em Barbacena existe a pastoral do menor, né? E aí ela fala que essa pastoral do menor, ela ficava lá de dia, ela almoçava, mas ela continuava dormindo na rua. E aí ela pega e conta isso para um padre. E aí essa pastoral do menor é debaixo dessa casa do padre. E aí o padre resolve acolher ela. Ela ficava de dia, tinha certos trabalhos de dia e à noite ela dormia lá. E aí ela conta para o padre que tem mais uma do orfanato, né, que ele ia lá, que ele conhecia, que estava vivendo a mesma situação na rua. E aí ele pega e conta para um bispo, que é Dom Luciano, e aí Dom Luciano conversa com ele, e ele cria-se a pastoral do menor mesmo para acolher os menores, infratores menores de rua. Que coisa interessante, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de você entrar para essa casa, você viveu na rua. O que você via na rua que muitas vezes a gente que está andando não vê ou às vezes não quer ver? Na verdade, assim, na rua, quando eu convivi na rua, foi um momento muito triste, porque eu era muito pequena, muito menor, e a gente até, as meninas, né, outras moradoras, brincavam que eu era a caçulinha da rua, porque todas elas já eram maiores, e eu só tinha 8, 9 anos. E aí, com isso, elas cuidavam de mim na rua. Elas vendiam o corpo para me alimentar, entendeu? Elas saíam com os rapazes para poder adquirir dinheiro, adquirir forma da gente, às vezes, dormir uma noite num hotel, entendeu? E aí, os rapazes na rua, ou às vezes caminhoneiro, né? A gente ia muito para rodoviária, essas coisas, e os caminhoneiros falavam assim, não, entra aí. E aí entrava 2, 3, e eu era a quarta, e aí os caminhoneiros, né, faziam aquela seleção, vou ficar com você, e aí elas falavam, a única que vocês não vão pôr a mão é nela.
Então elas me protegiam, se usavam para ninguém pôr a mão em mim. E aí, época de frio, porque Barbacena é muito frio, né? as meninas faziam assim, não tem jeito, não adianta chorar. E aí, porque eu começava a chorar, muito frio, não tinha roupa, às vezes a gente perdia as cobertas, né? Porque às vezes a gente tava dormindo, o policial chegava, a gente tinha que correr, e aí o policial tomava tudo da gente, quando não punha fogo. E aí, assim, elas colocavam cachaça pra minha boca fora. Tampava meu nariz e cachaça pra dentro, porque aí eu desmaiava. E eu não via o frio, eu não via a noite chegar. E você não virou alcoólatra com isso, não? Não virei alcoólatra. Eu falo que assim, que isso como se tudo, explica isso? Como se explica, né? Porque assim, a quantidade era grande a ponto de você desmaiar, né? Sim, eu desmaiava, né? E aí, tipo assim, a gente, quando era época de muito frio, a gente procurava casas pra gente poder se abrigar, casas construindo, a gente pulava casas onde o pessoal não tava, para poder dormir, depois a gente despulava de 5 horas da manhã, porque aí apareceu os pedreiros e aí o pessoal que ia trabalhar. A gente fez muito isso na vida, muito. Era ao mesmo tempo uma aventura todo dia, né? Sim, todo dia era uma aventura, né? E aí a gente, quando era época do calor, no frio nem tanto, a gente até hoje brinca assim, no frio a gente não esquenta tanto pro banho, mas no calor a gente quer mais. Então a gente entrava nessas obras e aqueles tambor que o pessoal lava a ferramenta, a gente entrava ali para dizer que tomou banho. Vocês ficavam na época do frio quantos dias sem tomar banho? Ixi, acho que eu tô para te falar aqui meses. Meses, é mesmo, é? Meses. E aí as meninas brincavam comigo, porque assim, eu sempre fui, como diz as meninas, a mais chechelenta na rua. E aí, tipo assim, a gente ficava meses sem tomar banho, mas eu tinha que achar um tambor, eu tirava minha calcinha, esfregava no tambor, torcia e vestia novamente. Então, pelo menos as roupas íntimas você lavava, cuidava, né? Eu lavava, né? Dava o jeito, mesmo sem sabão em pó, sem nada. Lavava, esfregava, torcia e vestia de novo, molhado, depois secava. Pois bem, olha, não vamos secar a nossa conversa não, a gente vai apenas a um intervalo e a gente volta já já com mais histórias de hoje, que vem de Barbacena. Alô Barbacena, aquele abraço. Que vem de Barbacena, da nossa amiga Luciana, na Páginas da Vida de hoje, aqui na Ecológica. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, voltamos aí com a história de Luciana Gonçalves de Souza, natural de Barbacena. Um abraço a você de Barbacena que está nos acompanhando, a você que nos acompanha pela internet em qualquer parte do país e até fora do país. Muito obrigado pela audiência, que acompanha através do YouTube, Páginas da Vida São João del Rei, através do Facebook, Rádio Ecológica Junto, grandes sucessos. A história de hoje é uma história fantástica, uma história de superação maravilhosa que a gente está tendo, já teve a oportunidade de acompanhar no primeiro bloco e agora no segundo bloco, dando sequência a essa história, Luciana. Do centro de triagem, aí você passou para rua. Para rua. Isso. Aí na rua a gente estava falando que no inverno você enfocava mesmo o banho e as dificuldades eram grandes. Sim. Mas aliava a dificuldade com a sua vontade também pelo frio de Barbacena, né? Sim, com certeza. No calor, como é que era isso? No calor, os banhos a gente entrava nas casas que tinha piscina. Ou clubes, às vezes, que tinham, né, piscina, às vezes a água já estava até verde, né? Porque o tempo do frio.
e tudo, a gente entrava ali assim mesmo. Escondido. Escondido. A gente pulava os muros, entrava ali, e ali a gente fazia o nosso banho. E, por exemplo, você via na rua roubos, você via drogas, como é que você convivia com isso? Na verdade a gente, né, sempre conviveu assim muito bem, que era aquela coisa de, por exemplo, os maiores que tinha essa coisa de roubar e proteger a gente menores. Às vezes a gente menores ficava olhando os camburões, o que tá chegando, dava sinal, essa coisa toda. Mas assim, eu não tive muito esse problema não, porque as meninas me protegiam muito, inclusive até a ponto de tipo assim, você vai tomar conta da Luciana porque nós vamos lá no centro. E aí elas faziam, depois contava que entrou no mercado, né, que saiu com o rapaz e pegou a carteira dele no motel, e aí pegava os dinheiro, amassava tudo e punha na boca, debaixo da língua, e saía com a nota de R$100, ia pro mercado e a gente fazia festa. Né? Fazia uma festa. Ceia, né? Era uma ceia, e põe ceia nisso. E, por exemplo, como é que o seu olhar que tinha para aquelas patricinhas que passavam perto de você, todas arrumadinhas, como é que você olhava isso naquele período? Eu olhava pensando assim, um dia eu ainda vou ser igual vocês. Vou entrar na loja, poder comprar tudo que eu quiser com meu dinheiro. Eu vou chegar lá, só isso que eu pensava. Só isso? Só isso. E você tinha algum espírito religioso nesse período? Não, na verdade assim, eu sempre fui católica, por questão do orfanato também, então eu sempre fui católica, como sou até hoje. E aí assim, eu entrava na igreja, eu participava das missas, e aí eu achava que eu não podia comungar porque eu estava sem banho, porque eu estava suja e tudo. E quando eu tive convivência com a minha mãe, por diversas vezes no domingo, eu falava, mãe, hoje é domingo, eu quero ir à missa. Aí ela falava, o que você vai fazer na missa? Eu falei, eu quero comungar. Aí ela pegava um pedaço de pão e falava, isso aqui sou comunhão, e socava na minha boca. Entendeu? Eu falava, isso é comunhão, tá bom, não vai sair pra rua não. E a minha mãe me chamava muito de quenga. Minha mãe falava, você parece uma quenga, parece uma piranha. E aí eu falava assim, o que é isso, gente? O que ela tá... Porque eu não entendia o que era. Mas eu lembro dessas palavras. E ela falava assim comigo, porque ela tinha muita... Ela comprava muitas coisas para o filho da minha madrinha. Se o filho da minha madrinha falasse, eu quero esse relógio, fosse R$500, ela dava. E eu queria um de 10, ela não me dava. Por exemplo, como é que era na rua, quando você sentia um problema? Quando você via um problema, como é que era seu questionamento com Deus? Você questionava? Questionava. Eu questionava muito. Eu sempre questionei, na verdade, assim, eu sempre falava com Nossa Senhora. Eu sempre falei, Nossa Senhora Aparecida, por que eu tenho que passar por isso? Por que todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem um tio, tem uma avó, tem uma família e eu não tenho? E assim, hoje sim eu tenho, né, eu tenho a minha família, mas no fundo eu ainda fico com aquela coisa, apesar de eu ter hoje um filho, porque que eu não tenho tios, avós, primos, eu não tenho. E eu não conheço. A minha mãe veio falecer e eu não conheço. Eu não tenho família, eu tive que adquirir. Não teve contato? Não. Aí, a partir do momento, você ficou na rua até quanto tempo? Eu fiquei de 9 até os meus 11 anos de idade. 11 anos. E aí você passou a ser acolhida por quem? Pela paróquia Nossa Senhora da Piedade. Que na época o pároco era o Padre Paulo Dionê, que hoje está em Viçosa. Ele acolhe nós moradores de rua, como na pastoral do menor, junto com Dom Luciano, que era o bispo da igreja. E aí ele começa a fazer um trabalho com a gente. Na verdade, assim, quando ele vai me acolher, eu não aceito. Por eu já ter passado tantos problemas, apanhar tanto, o meu medo de eu ir para esse local onde ele tinha me oferecido, era meu medo de sofrer tudo de novo, de eu ter que comer comida, porque no orfanato, se você vomitasse aquilo que você não gostava de comer, jiló, beterraba, você tinha que comer novamente, ou vomitado. Então o meu medo era tão grande de passar por isso tudo novamente, que quando ele vem me acolher, eu não aceito. Eu tenho medo de ir com ele. Todas vão e eu fico. Fica eu e mais uma.
E aí eu lembro disso, assim, claramente, que isso foi numa quinta-feira, um frio muito grande, e ele tentou de tudo para eu ir para morar com ele e eu não fui. E aí eu falo com ele que eu vou ficar nessa casa com medo dele chegar perto de mim. E aí, no sábado, Dom Luciano vem. Ele pega o bispo e tudo e vai lá, conversa comigo. E ele fala, ó, 7 horas da noite nós vamos vir aqui, 7, 8 horas. A gente vem te buscar. E aí eu lembro que eu estava assim muito já doente, muito tossindo. E ele vem. E aí eu lembro que estava muito frio, eu sem blusa, ele tira a blusa dele e me dá. O Padre Paulo. E aí ele me agasalha e vem conversando, até que eu aceito ir morar nessa casa. E aí, assim, eu não sei se é porque, como diz ele, eu era a única, muito humildinha, muito frágil. Ele, nessa noite, ele sai da cama dele e eu vou dormir na cama dele e ele dorme no chão. E aí eu tenho a xícara até hoje, que foi a xicrinha que ele me deu com café com manteiga e um pouquinho de alho, que ele falava que era para tirar o resfriado. E aí e aí eu tomo, e no outro dia de manhã, né, ele liga para o doutor Gabriel, que era um dos coordenadores também da Pastoral do Menor, mais doutor Honório, que é pediatra, e aí eles vão lá fazer um check-up e tudo, e aí eu vou para o hospital. E aí eu fico no hospital por uma semana, e aí quando eu volto, ele monta um quarto para mim, com tudo, cama, roupa de cama, tudo que eu não tinha. E aí eu aceito ficar nessa casa, sabe? E aí fica eu e essa moça no mesmo quarto. Ele monta o quarto para nós duas, porque fomos criadas juntas. E aí a gente passa a morar nessa casa paroquial, que é a Pastoral do Menor. Foi o céu para você? Isso, aí foi um céu. Porque assim, na verdade a gente mora lá, e aí por 6 meses eu fiquei morando lá, e em momento nenhum ele me obrigou a nada. Ele simplesmente falou assim, ó, o dia que você não gostar e não quiser ficar, as portas estão abertas para você sair. Eu não estou aqui para te prender. E aí eu aceito ficar. E aí quando faz 6 meses, ele chama a gente para conversar, o padre, e fala, olha, a partir de agora eu quero uma opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês querem da vida. Porque eu estou aqui para ajudar. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Não adianta eu fazer tudo para vocês se vocês não querem nada da vida. Porque assim, a outra moça, ela fica lá, mas ela sai para beber de dia, ela continua vendendo o seu corpo. E aí eu começo a não fazer isso mais. Eu não saio com elas para cerveja, para tomar pinga. Eu começo a ficar só dentro de casa, porque eu vejo um amparo. E aí ele fala, ó, nós vamos combinar uma coisa. Para continuar aqui, vocês têm que voltar a estudar. Tem que ir para a escola. E aí a gente aceita. Então tá, vamos para a escola. E aí Nunca tinha entrado na escola? Depois que eu saí do orfanato, não. Não. Eu saí do orfanato, né? Com a 3ª série, 4ª, e aí eu não volto para a escola mais. E aí eu volto para essa escola. E quando eu volto para essa escola, né, que é o Amilcar, ele compra material pra gente e tudo, e eu começo a estudar e gostar realmente da vida e ver que eu tenho uma chance. E aí eu começo a ver que a filha, o doutor Gabriel levava a sua filha para ficar lá na pastoral com a gente, tudo. E assim, eu achava isso maravilhoso, porque assim, era estranho a gente ver um médico, doutor, sua filha, né, conviver com nós que éramos moradores de rua. E aí ela ficava lá na pastoral com a gente, inclusive ela tinha assim 6 aninhos, e então pra mim eu brincava com ela, pra mim era tudo, eu tinha alguém, que vamos dizer da minha idade na época, né, pra poder brincar. E aí a gente se apega muito, tanto que quando eu vou fazer a crisma, eu chamo ele para padrinho de crisma, que é o doutor Gabriel, ele ficou sendo meu padrinho de crisma. E aí eu começo a ter um convívio maior na casa dele. E aí ele coloca a filha para fazer aula de informática. E aí ele coloca eu também. Então ele fala, minha filha vai fazer natação. Então ele arrumava uma forma de eu também fazer natação. De graça, seja a forma que for. Então tudo que ele começa a dar para a filha, eu começo a querer também. E aí ele dava, não só ele como padre, para mim e para outra moça que encontrava lá, que é a Cleusa. Só que não adiantava, porque a Cleusa não queria mudar de vida. Entendeu? A Cleusa ia para aula, matava a aula, ela bebia dentro da escola, foi expulsa diversas vezes da escola.
E aí eles começam a ver que de nós duas, a gente começa, tipo assim, a ter um olhar diferente, de que eu queria uma mudança de vida. E aí Dom Luciano um dia fala que ele prefere 1000 vezes, porque a igreja tem muito seus beatos, né? E as beatas. Então, assim, as pessoas que viviam na igreja, elas vivem, comungam Jesus, mas o coração é outro. Porque o tempo todo elas falavam com o padre. Por que o padre estava investindo, sendo que a gente era de rua e a gente não ia dar futuro. A gente não ia ter nada. E aí Dom Luciano fala, numa das homilias, porque o povo começa, acho que a pressionar muito grande, porque começa a aumentar o número de pessoas de rua, essas coisas, e ele começa a colocar assim, de que ele prefere gastar um dinheiro grande com uma pessoa, ele saber que nós somos 10 lá da pastoral que morava na rua, ele prefere gastar 10 mil, 11 mil com uma pessoa e dar futuro, do que ele gastar 10 mil e saber que não vai dar futuro de nenhuma de nós. Que não vai dar em nada. Que não vai dar em nada. E aí ele começa a mudar o olhar, né? A sociedade não, mas ele começa a mudar o olhar e pregar isso muito nas homilias dele. A importância da gente dar a mão para o outro. E é isso que ele fez comigo. Ele começa a me incentivar, e eu começo a estudar, e aí eu crescendo ali na pastoral, fiz meus 15 anos, e aí eu lembro que nos meus 15 anos, né, eu falava que o meu maior sonho era ter uma festa de 15 anos. E aí, próximo ao meu aniversário, eu adoeci, e aí eu estava hospitalizada. E aí eu lembro que, assim, o doutor Gabriel chegou e eu falei, hoje é meu aniversário, eu queria tanto uma festa. E aí ele fala, mas o médico não vai te liberar para sair hoje do hospital. Aí eu falo, mas eu já estou boa, já estou ótima. E ele fala, mas infelizmente não tem jeito. E aí eu via os amigos dele, as filhas dos amigos dele, todo mundo conversar sobre festas de 15 anos, essas coisas, e eu ficava alucinada, né, querendo também ter, e eu sabia que eu não podia ter porque eu não tinha família. Eu não podia ter certas coisas porque eu não tinha família. E com todo o carinho e tudo do doutor Gabriel e sua esposa, ele tinha essa alfinetada. Por mais que eu te dou, você tem que pôr na cabeça que você não tem família. E aí eu tinha que voltar um pouco a realidade para trás, né? Porque às vezes eu queria... Isso era duro, né? Porque às vezes eu queria tudo e aí não tinha como, né? Porque eu não tenho família. Mas ao mesmo tempo ele estava colocando um determinado limite. Sim. Porque na rua, você há de convir comigo, a liberdade sua era total. Sim, com certeza. A partir do momento que você está dentro de uma família, ela é um pouco mais limitada. Sim, Mesmo dentro de um grupo conforme essa casa de apoio, né? Sim. Também ela é um pouco mais limitada, tem suas regras. Suas regras, é o que o padre fala com a gente. A partir de agora, vocês vão morar aqui, vocês têm regras para cumprir. Vocês têm que ter horário para chegar, horário para sair, avisar aonde vai, porque, querendo ou não, a gente fica sendo responsável por vocês. Então a gente precisa saber onde você vai, que horas que você chega, como que funciona. E ele explica isso pra gente, né? Que a gente tem que ter, porque, como você disse, a gente não tinha rotina na rua, né? Era tudo muito liberal, tudo à vontade, não tinha que se contar para ninguém, falar o que vai fazer ou deixou de fazer na rua. Aos 15 anos você estava no hospital, é isso? Isso, e com 15 anos eu adoeci e fui para o hospital. E aí o doutor Gabriel, com o padre Paulo Dionê, resolvem fazer uma festa na casa dele, e aí ele me busca do hospital, na verdade ele me busca do hospital, eu vou para o apartamento dele, e aí ele passa lá e fala assim, vou te dar só um lanchinho aqui, uma água, que eu vou te levar para casa paroquial. E aí eu entro no quarto da filha dele, a gente começa a brincar e tudo, ele pede para descer. Gabriela, vai brincar um pouquinho, leva a Luciana lá embaixo na piscina para tomar um ar e tudo. E aí depois de nem sei quanto tempo eu subo. Quando eu subo e eu abro a porta, tá lá a festa. Todo mundo, os vizinhos, os prédios, né, o pessoal dos prédios, tudo desceu para poder fazer a festa comigo. E assim, eu achei estranho porque assim, eu cheguei e não vi nada. E de repente montaram Apareceu tudo muito rápido. Era um sonho realizado. E aí eu tenho essa festa de 15 anos, que eu sempre quis, e na verdade sempre quis ter uma festa, né? Porque no orfanato você não tem uma festa. Você tem uma festa. E aí eu tive essa festa de 15 anos. Foi uma coisa que também
fica muito na memória. Aí você saiu do hospital. Aí eu saio do hospital, tem essa festa, e aí eu volto para minha realidade, que é voltar para essa casa, que é a Pastoral do Menor. E aí eu passo a continuar morando lá, volto a estudar. E os professores, assim, nunca fui muito estudar. Eu sempre gostei, assim, eu nunca gostei muito de matemática, nunca gostei muito de português, né? Mas eu sempre gostei muito de corpo humano, essas coisas. Sempre gostei muito de biologia, de ciências e tudo. E aí eu começo a estudar e aí chega um dia da minha formatura. Aí é outro dilema, porque eu resolvo chamar o Padre Paulo para celebrar a nossa formatura da minha turma, né? E ele aceita, e aí as beatas da igreja começam a falar que eu fico querendo ter festa de formatura, que isso era para quem tem família, e que eu não poderia ter isso. Eu não tinha condições de ter a minha formatura. E aí ele coloca, a sociedade, né, as pessoas da igreja começam a cobrar ele de que eu estou ficando maior de idade, que eu não poderia morar lá mais. Que eu não poderia continuar morando. Nesse período você estava com quantos anos? Eu já estava fazendo 18. 17 para 18 anos. Isso. Você teria que sair de lá. Eu teria que sair de lá. Isso, a sociedade que cobrou isso da igreja? Isso, cobrou isso da igreja. Porque, na verdade, com 15 anos, o Dr. Gabriel, junto com a Sangoban, na época que era Casil, cria-se um projeto que hoje é falado menor aprendiz, mas na época nem tinha nome. Da gente menor com 15 anos e aprender uma profissão. E aí a Sangoban abre as portas para eu começar a trabalhar lá. Então eu era office girl. Eu fazia serviços de banco, atendia telefone no horário de almoço e eu ficava trabalhando nessa empresa. Que é onde que hoje, sim, eu agradeço, né? Porque hoje eu tenho um companheiro e que na época esse companheiro lá era também meu chefe. Muita coincidência. E qual é o seu companheiro? O nome dele é o Hélio. Isso. O Hélio, grande companheiro, que vai aproveitar, né, também falar um pouquinho dela, Hélio. Hoje você é companheiro dessa grande pessoa que superou tudo. O que foi para você ter sido parceiro dela, ter sido chefe dela e hoje ser companheiro dela? Isso para mim foi realmente a mudança do destino, coisa assim, uma surpresa, que realmente eu não imaginava do período que passamos juntos como profissionais, que após o que 98, praticamente quase que 20 anos, né? Vocês já estão 20 anos juntos? Não, após praticamente 16 anos. Nós estamos há 4 anos juntos. 4 anos juntos. Eu nem imaginava que depois de que... Depois de 16 anos, vocês vieram a ter um relacionamento. Serem parceiros, serem namorados, companheiros, amigos. Amigos e muitos amigos. Você acredita que essa história dela de superação ajudou nessa sua aproximação para com ela? Eu creio que sim. Que agora ela viu o lado dela de realmente o que ela não achava, ser gente. Ela sempre foi gente, só que ela não como diz... Ela não sentia isso dentro dela. Ótimo, então. Esse período da Sangoban, quem era o diretor lá na época? Era o seu Ildeu Cardoso. Doutor Ildeu Cardoso. Isso. Foi aqui da Bosel durante muito tempo, uma pessoa realmente maravilhosa. Espero, né? Um dia ter a oportunidade dele estar aqui nesse programa com a gente, né, e possa contar, relembrar um pouco aquele tempo de São João del Rei, né? Sim. E contar os seus grandes feitos. Um desses grandes feitos foi essa oportunidade, né, de Isso. profissionalizar as pessoas que necessitam mesmo para poderem ter uma vida mais digna conforme você tem hoje, né? Sim, com certeza. Você ficou durante quanto tempo lá? Eu fiquei na Sangoban até eu completar meus 18. Entrei com os meus 15 para 16 e com os meus 18 eu saí, porque era até 18 você tinha que sair para poder dar entrada a outros menores, né? Que outros menores passaram por lá. Nesse período você ainda continuava na casa? Continuava na casa paroquial.
E aí quando eu faço 18 anos, né, a sociedade cobra isso muito da igreja, de que a gente começa a querer sair, a ficar moça, e aí a gente não poderia continuar morando na casa paroquial. E aí o padre coloca uma proposta, porque ele vê que, né, eu tinha juízo e tudo, estava procurando outros caminhos, e ele fala: nós vamos olhar uma casa, você vai morar nesta casa, nós vamos pagar o seu aluguel, sua água, nós vamos imobiliar uma casa para você morar. Você vai escolher o bairro. E fala também com a outra moça, sabe? Porque ele via que assim, a gente teve muitos problemas de briga lá dentro, porque, né, a gente mora no mesmo quarto, mas tipo assim, eu tudo muito aciada e ela não, porque ela continuava na mesma vida. E aí a gente começa a ter muito atrito entre nós duas, né? Porque ela começa a pegar minhas coisas, emprestar para os moradores de rua, perfume, e as minhas coisas, e começar a vender por questões de droga. E a gente tem uma briga muito feia. Inclusive, uma das brigas que a gente teve lá foi que a gente ganhou uma televisão para pôr no quarto, e aí ela era muito fã da Madonna. E aí ia passar um filme ou um clipe da Madonna, 10 horas da noite, e ela chega com as outras moças lá, alcoolizada, alcoólatra, e uma delas estava deitada na minha cama na hora que eu chego da escola. E aí eu começo a discutir com ela, que eu não queria ninguém na minha cama e tudo. E aí ela pega e começa a brigar comigo, e aí eu, para conseguir atingir ela, porque assim, para ela brigar comigo e me atingir era fácil, porque ela pegava meus perfumes, ela pegava tudo que eu gostava. E eu não tinha o que pegar dela, porque ela não ganhava perfume, ela não ganhava nada. Porque não adiantava dar para ela, porque ela destruía tudo. E aí, o que eu faço? Na briga nossa de revolta entre eu, ela, outra moça que estava lá para sair do meu quarto, para eu conseguir atingir ela, eu pego a televisão e quebro, jogo no chão. E aí nós ficamos de castigo até dezembro sem televisão no quarto. Porque aí o padre fala que assim, que com todos os erros, né, que a gente não devia ter, que eu não devia ter feito isso. Mas como eu sabia que a única coisa que ela gostava era a televisão, eu falei, então ela vai ficar sem, porque eu tinha o dia todo ocupado. Eu fazia aula de computação, eu fazia às vezes natação, e eu ia para a escola, então o meu dia era ocupado, né? E eu trabalhava de dia, estudava à noite, e aí ela não, ela tinha o dia todo na rua e à noite ficava na televisão. E aí assim, eu quebro a televisão, a gente fica de castigo, e aí chega dezembro, ele dá uma nova televisão pra gente de presente para pôr no quarto, de novo. E aí eu começo a morar, né, eu separo, e aí eu procuro uma casa, ele começa a pagar meu aluguel, só que assim, até então a gente não sabia muito bem cozinhar, não sabia lavar uma roupa, porque, né, a pastoral do menor tinha as pessoas para estarem fazendo algumas coisas pra gente, inclusive cozinhar, que dava almoço não só pra gente, mas para vários outros moradores de rua, que só almoçava lá e depois não dormia lá e ficava na rua, porque não queriam. E aí ele começa a restringir isso e começa a parar de... continua a pastoral do menor, mas ninguém dorme mais. Ele começa a ver que estava ficando complicado, porque estava tendo muitos moradores mais assim, né, que roubavam, entravam dentro da casa paroquial. Isso para ele ficou mais complicado, porque meninos menores que apontavam faca, e aí ele começa a restringir. Faltava estrutura para corrigir isso. Isso. E aí não tinha como não dar. tinha. E aí ele começa a restringir um pouco a gente lá por questões disso. E aí ele começa a fazer com a gente assim, pra gente ver se parava um pouco de pedir na rua, dinheiro, essas coisas, e ele começa a dar um dinheiro pra gente por mês e tudo. E aí a gente começa a ter mais acesso, né, e a gente começa a sair, ir pra exposição, essas coisas. E aí o engraçado é que assim, a gente não tinha, eu pelo menos não tinha noção de dinheiro. E eu começo a receber o dinheiro e ir pra exposição. Então eu descia de ônibus, chegava lá e eu gastava tudo que ele me deu nos parquinhos. E depois não tinha como voltar, porque era longe. Aí você já estava com 18 anos? Eu já estava com 18, eu já assim, trabalhava e tudo, e eu não tinha muito essa noção. Tanto que o acerto que quando eu tenho, né, de saída da Sangoban, eu vou no mercado e compro tudo em chocolate Danoninho. O dinheiro da rescisão.
Tudo. Chocolate. Você achou que o Danone. mundo ia acabar em chocolate Danoninho? Ah, moço, até hoje sou apaixonada por esse Danone, até hoje. E aí eu compro isso e um urso de todo tamanho, que meu sonho era ter um urso grandão. E aí eu fiz isso com dinheiro e gastei tudo. E aí quando ele chega para poder ver, né, o dinheiro, o que eu ia fazer, eu já não tinha mais nada. Já tinha gastado tudo. E aí ele começa a me ensinar como lidar, como que funciona por responsabilidade. Ó, eu vou pagar a sua luz, mas a água é sua. Eu vou te arrumar um outro serviço. E aí você vai pagar isso aqui é por sua conta. Você quer biscoito recheado, você quer isso é por sua conta. Ele bancava isso. Mas ele começa a regular para eu ter uma noção do que é. Tem uma educação. Uma educação de que aquilo eu tenho que ter. Que deveria ter as crianças desde o início. Isso. Desde o jardim. Né? É. Eu, com certeza, muita gente que apanha da vida, né? Isso. Talvez teria uma situação menos dolorosa Isso, se com isso certeza. acontecesse cedo. Né? Uhum. Dê sequência. E aí assim, era engraçado porque a gente tinha que ligar para ele, 10 horas, meia-noite, falava, padre, como que eu vou embora? Ligava para casa paroquial cobrar, ele falava assim, ai, mas eu dei dinheiro para vocês. Falei, mas nós gastou tudo no parquinho, quando a gente viu não tinha nem dinheiro para voltar. E aí ele levantava da cama e ia buscar a gente de carro, porque não tinha como a gente voltar. E aí às vezes, quando ele não buscava a gente, porque a gente não conseguia falar, e aí a gente começa a ter uma noção, né, faz 21 e tudo, e aí eu ligava para ele, ele falava, você vai voltar, se virar e vai voltar. Porque você tem que aprender a saber que se o dinheiro é para ir e o dinheiro para voltar. Se deu para gastar com isso, deu. Não deu, você não pode gastar tudo. Porque, né, ele começa a ensinar essas coisas pra gente. E aí eu começo a aprender muita coisa com isso. Aprender a regular e administrar uma casa. Pois bem, a gente vai aprender mais a regular e administrar nas histórias dela logo depois do nosso intervalo. A gente volta. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Pois bem, gente, estamos de volta com Páginas da Vida de hoje, que vem de Barbacena, nossa querida cidade das Rosas. Luciana, dando sequência às suas histórias. E que histórias, hein? Sim, é uma história bastante grande, né? A gente brinca que se contar tudo nos mínimos detalhes, a gente cria quase uma bíblia. Aí o programa fica pequeno, né? Sim, então aqui a gente tem que resumir, né? Com certeza, sim. Né? E aí, assim, a história continua, né? Eu passo a ter minha residência, e aí eu começo a questão da formatura, consigo formar, tirar o 2º grau, né? Mesmo contra muita gente da população, da igreja em si, né? Eu consigo me formar, e aí o bispo Dom Luciano, com o diácono Parado, começa a me cobrar uma faculdade, de que eu tenho que estudar além do que eu estudei. E aí eu resolvo fazer um vestibular, né? E aí eu faço o vestibular e consigo entrar na universidade como enfermeira. Só que tinha outro problema, porque eu não tinha como bancar essa faculdade. Né? Eles me cobram o vestibular, eu passo e depois eu não tenho como manter uma faculdade. Na época, a faculdade eu pagava R$895. Você tinha quantos anos? Eu já estava com meus 22 anos de idade. 22 anos. E aí eu começo a entrar na faculdade, e aí eu chego e falo com o bispo, vocês me cobraram um estudo, e eu
passei no vestibular, e como que eu vou bancar essa faculdade? Ele fala, não, entra lá que nós vamos dar o jeito. E aí, contra a igreja, o Diácono Prado paga a minha matrícula da faculdade, né? Paga-se a matrícula. E aí, quando eu entro na faculdade, eu tenho uma grande decepção, porque assim, eu não tinha como me manter na faculdade. Padre Paulo Dionê é transferido de Barbacena para uma outra cidade que é Viçosa, e aí eu tenho aquele medo totalmente de voltar a morar na rua, de não ter o apoio que eu tinha, porque Dom Luciano transfere, né, Padre Paulo Dionê, que para mim era um pai, né, foi que me deu todo o apoio para chegar onde eu cheguei. E com essa transferência eu perco meio que o ponto de ter acesso até ele, porque, né, a dificuldade de ir a Viçosa, de conversar com ele, de ter acesso a ele, dificultou um pouco. E aí chega um outro padre na Paróquia da Piedade, e que Dom Luciano conversa para manter todas as coisas que eu tinha, né? Que eles pagavam meu aluguel, pagavam minha Unimed, meu plano de saúde e tudo. E esse padre não concorda muito com essa situação, porque ele falava que porque eu, como moradora de rua, tinha plano de saúde, tinha tudo, eu estava querendo ser mais do que todo mundo. E ele não aceita essa situação. E aí, por ele não aceitar e conversar diversas vezes comigo, que não queria e que eles não iam pagar meu aluguel, mas aí ele continua, eu converso com o padre Marcelo, que era abaixo de Dom Luciano, e ele conversa com ele e mantém esse meu aluguel, mantém tudo, e eu começo a estudar, porque o diácono faz a minha matrícula. E aí chega no final do período, a faculdade começa a impor que quem está devendo a faculdade não vai fazer prova. Era o seu caso? Era o meu caso, porque eu estava devendo, não tinha como pagar. E aí eu resolvi pegar um táxi. Pego um táxi em Barbacena e vou até Mariana, na porta de Dom Luciano. E aí eu falo com Dom Luciano, ó, vim aqui para você resolver minha vida. Você me tirou da rua, falou que eu tinha que estudar, você me encheu de esperança. Então agora vamos sustentar essa esperança. Eu não quero morrer até aqui, eu não nadei para morrer até aqui. E aí ele fala, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, infelizmente, eu tive que largar o trabalho, porque a faculdade era manhã e tarde, e eu tive que ser bancada por outra pessoa, outras pessoas começam a colocar dificuldades, e o padre começa a pôr dificuldades, e aí ele vem, né, ele dispensa o taxista, e eu durmo essa noite lá, e no outro dia ele conversa com o reitor da faculdade, tem uma reunião com ele. E aí, num almoço na casa paroquial, todos nós sentados, ele pede o reitor uma bolsa para eu poder continuar estudando e conta um pouco da história. E aí o reitor da faculdade pega e fala, tudo bem, eu vou conceder uma bolsa de 80%. E aí Dom Luciano pega na mão dele e fala assim, eu vou te agradecer muito por essa bolsa de 80%, mas não vai ser viável, porque ela não vai ter os 20% para bancar da faculdade o restante. E aí, eles na conversa, o telefone ali, telefona lá, ele me entrega uma carta e manda procurar o William. E aí o William escreve uma carta pro ProUni. E aí o ProUni me concede a bolsa de 100% na faculdade. E aí só dependia de mim estudar. As minhas notas dependiam para eu continuar com a bolsa até o período de eu formar. E aí eu perco Dom Luciano nessa história toda, porque Dom Luciano adoece e vem a falecer. E aí quando Dom Luciano vem a falecer, eu também estava hospitalizada novamente, porque eu sempre fui uma pessoa cheia de problemas muito de saúde. E aí quando Dom Luciano falece, eu também estava no hospital. E aí aquilo cria uma revolta muito grande, né, comigo, com Deus e com a igreja. E aí eu começo a querer frequentar outras igrejas, a procurar Jesus em outro lugar, porque eu não aceitava a situação de que eu já tinha perdido o Padre Paulo Dionê, porque Dom Luciano transferiu, e depois Dom Luciano veio a morrer. E aí esse padre, até então não tinha me tirado de lá, não fez nada comigo, porque Dom Luciano era maior. Ele que era o chefão. E aí quando Dom Luciano falece, eu vejo que o mundo desabou, porque aí ele chega depois... Ficou sem teto, né? Eu fiquei sem teto novamente, porque aí o padre chegou e falou comigo que eu não ia poder continuar que padre a faculdade.
seria o padre José Antônio. José Antônio. Ele fala que não teria essa possibilidade de eu estar continuando e tudo. E aí o que eu faço? Eu começo a correr atrás, né, do Diácono Prado, de outros padres que eu conhecia e tudo, porque a igreja permanece um bom tempo sem o bispo. E aí chega outro padre. E aí, chegando outro padre, eu volto a morar na casa paroquial e aí eu começo a ter uma troca, né? Uma troca de favores para eu poder continuar a faculdade e morar lá. Porque eu não podia mais trabalhar, pagar meu aluguel e pagar minhas coisas. E aí chega um padre, né? Um outro padre na Paróquia da Piedade, que é o padre Wellerson. E aí o padre Wellerson começa a ter uma conversa comigo. E para o padre Zé Antônio não fazer o que ele queria, que é que me colocar na rua, não me dar mais assistência e eu parar tudo no meio do caminho e voltar a estaca zero, eu começo a ter uma relação de troca com ele. Com qual padre? Com o padre Wellerson. Eu começo a ter uma troca de parceria, entre aspas, com ele, né, de ter uma relação sexual com ele para eu poder continuar a morar lá, para eu ter alimentação, para eu poder continuar a faculdade. Né, porque apesar da bolsa, eu não ia ter onde morar. Eu não tinha o que comer. E aí eu começo a ter essa troca de uma relação sexual para eu poder conquistar o que eu queria, que era a faculdade. Isso durou quanto tempo? Até a formatura? Isso, aí durou-se até um ano antes de eu formar. Um ano antes de eu formar, o padre José Antônio, eu acredito que ele meio que desconfia, e aí ele começa a colocar, junto com a cúpula da igreja lá na matriz, de que eu tenho que ter uma casa novamente. E aí eu saio da casa paroquial e eles voltam a pagar meu aluguel, mas esse padre continua entrando na minha casa e tendo acesso à minha pessoa. Porque aí eles bancavam meu aluguel, minha água, minha luz, alimentação. Roupa, né, e tudo, mas eu tinha que ter essa troca do sexo, que era com ele. E aí, nesse meio termo, eu engravido. No meu último período de faculdade. Eu engravido e aí eu coloco para ele. E aí, eu tô grávida, padre, como que nós vamos fazer? E ele tinha falado comigo que se algum dia acontecesse de eu engravidasse, que ele jamais ia me abandonar. Né? E aquela questão de que eu perco o Padre Paulo, eu perco o Dom Luciano e eu vejo ele, que mesmo com toda a troca, né, que eu tinha, que no início eu não gostava, que no início eu não gostava, eu passei a gostar. Né? Porque eu falo que é aquela questão de o pai antigamente escolhia o namorado para a filha e casava sem ela gostar. Foi o que aconteceu, eu acredito. E aí eu começo a estar grávida, e aí todo mundo começa aquela confusão lá em Barbacena, porque ele tem uma relação comigo e uma outra moça. E ele engravida também essa outra moça. E aí quando eu descubro que ele engravidou essa outra moça, essa moça estava para ganhar. Já, então ele engravidou ela primeiro que eu, sendo que eu estava com ele há 4 anos. Essa troca entre nós dois já era 4 anos. Já havia uma traição. Isso. E aí, eu grávida, ele coloca pra mim que a única forma que eu teria era de abortar. E aí ele me leva por 2 vezes na clínica em Belo Horizonte com dinheiro para eu abortar. E aí eu chego na clínica e começo a chorar e desisto. E aí ele coloca 1000 coisas na minha cabeça e eu falei para ele, olha, se Deus me deu a oportunidade de eu engravidar com tudo que eu passei na vida, com tanto de problema de saúde que eu tenho, eu não vou abortar. Eu não vou perder essa oportunidade porque eu não sei se ele vai me dar outro filho. E aí eu fico com medo, ele é transferido de Barbacena, e aí a paróquia, eu formo e a paróquia corta. 6 meses para eu formar, a paróquia corta meu aluguel, minha água, minha luz. E a paróquia descobriu dessa situação sua? Nesse Sim, aí a paróquia fica sabendo. É por isso que ele é transferido. Aí ele é transferido. E como é que ficou essa situação? E aí ele transferido, a paróquia faz eu assinar um papel de que eles não iriam mais poder me ajudar, que eu tinha que se virar com as próprias mãos, correr atrás. E aí eu junto os amigos e começo os amigos, um paga o aluguel, o outro paga a água, o outro paga a luz, né? E aí, assim, uma das minhas irmãs, que é a Cristina, né, ela começa a pagar todo mês minha água, minha luz, junto com o doutor Honório, o doutor Gabriel, todo mundo fazer um cofrinho e pagar meu aluguel e me bancar, porque eu estava grávida, formando, e eu não ia arrumar emprego de barriga.
E quem ia me sustentar? Então elas começam a fazer essa vaquinha e me sustenta por um bom tempo, né? E aí meio que vira as costas um pouco, né? Porque assim, o Dr. Gabriel se decepcionou muito, que não era isso que ele queria para mim, né? E aí quando eu vou contar, ele fica muito chateado, e aí ele meio que fala que não vai ajudar mais, que vira as costas. Mas na verdade, quando João Gabriel vem a nascer, ele foi o primeiro no hospital a visitar, e no momento da gravidez eu ainda fiquei hospitalizada, que foi em 2009, que surgiu-se a gripe suína, e eu fiquei no CTI por um bom tempo, né, naquela coisa de perder o neném e tudo, e aí eles juntam, avisam o padre que eu estava no CTI e tudo, e em momento nenhum ele apareceu. E aí quando o João Gabriel nasce, que eu vou registrar, a moça do cartório fala que eu não podia registrar sem o pai. E aí eu não queria falar quem era o pai. E aí ela pega e pede meu endereço, e aí o juiz me chama, né? E fala que eu não tenho como registrar sem o pai. Se seria legal. E aí eu volto lá atrás. Eu não tenho pai na minha certidão. Será que era isso que eu queria para o meu filho? E aí ele fala, nós vamos pôr o nome do pai aqui. Quem é o pai? E aí na pressão eu falo quem é e ele intima o padre a vir. E aí na intimação ele faz novo registro com o nome do pai da criança na certidão, né, do João Gabriel, e já obriga ele a dar pensão, a fazer tudo que ele tem que ser feito. E aí ele faz por 3 anos e depois não faz mais. E até hoje sem fazer. E como ficou a lei nisso? A questão, né, ele eu falo... continua exercendo a profissão de padre? Tem 2 anos que ele saiu da igreja. Ele saiu por de tanto eu postar, né, na internet, ele postar foto com outras pessoas, namorando outras pessoas, ele começa a postar e eu começo a postar na internet, pessoas dando parabéns porque ele forma direito, e aí eu coloco embaixo que seria muito mais bonito, parabéns, se ele, né, se o parabéns dele praticasse o direito realmente de uma criança. E eu começo a colocar, e eu acho que isso começa todo mundo a entender, eu falo na internet que seria muito mais bonito se ele pregasse e cumprisse o que ele fala. Porque a igreja prega uma coisa e vive outra totalmente. Entendeu? E pra mim, assim, eu vivi muito na igreja, então você sabe realmente que eles pregam uma coisa e vivem outra. E aí eu começo a cobrar isso dele. Nem todos, né? Não, nem todos, nem todos. Graças a Deus. Nem Você todos. teve exemplos disso dos 2 que te apoiaram? Dos 2, que foi Dom Luciano e Padre Paulo de Neto. Tive muito exemplo, né? Mas é o que eu falo, né? Sempre tem uma fruta podre, né? Num balaio. E essa fruta podre tenta disseminar, então a gente tem que tirar. E com isso eu consigo postar muita coisa na internet, entra um novo bispo, eu mostro o filho e tudo, e aí o bispo fala comigo assim, nós não vamos deixar faltar nada. Você fica quieta, não fala nada, que nós vamos te ajudar em tudo. E se eu dependesse deles me ajudarem, meu filho não estava nem vivo. Porque até hoje, nem um grão de arroz. Mas você conseguiu formar, né? Sim, hoje eu sou enfermeira. Enfermeira, e aí a partir disso você teve condições de dar a sustentabilidade que ele precisa. Sim, aí eu formo, né? E aí depois que eu formo, eu começo a querer trabalhar, né? E aí eu formei, comecei a ir para um comércio, a trabalhar no comércio, e depois eu consigo um emprego na prefeitura. E aí quando eu consigo esse emprego na prefeitura, eu trabalho como agente de saúde e depois venho a trabalhar como enfermeira, né? E aí eu consigo sustentar o meu filho, né? Eu consigo dar uma vida digna que eu não tive para o meu filho. Seu filho hoje está com quantos anos? Está com 9. Com 9 anos. E a justiça não toma providência nenhuma? Não, até hoje não. Você já procurou? Qual é a resposta que eles te dão? Eu já procurei o meu advogado, aí por diversas vezes, né, agora como ele também é advogado, estou aguardando em Belo Horizonte, porque está esperando o juiz de Barbacena assinar uma intimação para ele poder poder arcar com o papel dele de pai. Hoje você desenvolve o trabalho de enfermeira através da prefeitura
Na verdade, não. Aí, com as questões políticas, que Barbacena é muito grande, eu sou demitida da prefeitura, né? E aí a prefeitura, por questão de mudanças de prefeito, a prefeitura me demite, e aí eu fiquei 1 ano desempregado, e agora eu trabalho na Via 040 como resgatista, enfermeira. E como é que esse tipo de trabalho você desenvolve hoje? Porque a 040 é muito perigosa, Sim. Muitos acidentes. Sim. Teve algum tipo de acidente que te apavorou? Não, no momento, graças a Deus, ainda não. Porque também na vida você já teve tudo que podia Verdade, acontecer, né? Eu Acho que nada deve te assustar mais. Sim, eu ainda fico com um pouquinho de pé atrás quando fala acidente e às vezes envolve criança. Né? Mas eu mesma em si ainda não peguei acidente com criança, ainda não. Graças a Deus. Tem mais algum detalhe que você gostaria de soltar? Porque nós temos mais 5 minutos para falar de você. Aí assim, eu agradeço muito, né? O que eu mais, assim, tenho agradecido muito a Deus é essa grande oportunidade de eu ter constituído essa família, né? Ao Hélio hoje, que está no meu lado há 4 anos, foi uma pessoa, assim, fundamental para estar me apoiando em tudo. A gente se conheceu, eu estava hospitalizada, né? Ele estava fazendo uma viagem para o Rio e ele veio, né? Nessa viagem, me ligou e eu estava hospitalizada. E aí a enfermeira fala com ele que eu não tinha muitas chances de vida porque eu não estava me alimentando, eu não conseguia levantar o copo, o prato, e ele fala com ela, traz que eu vou alimentá-la. E aí ela traz e ele começa a alimentar, e todo dia no hospital, me ajudar, e aí a gente começa a ter essa relação de amigo, de amizade, e vira uma relação de amor. Que bacana. E outras pessoas que não, esse tipo de relação que você tem de amor para eles, você já falou do Dr. Gabriel, Dom Luciano, do outro padre que te acolheu muito, né? Outras pessoas que você gostaria de colocar aqui também no seu amor, não da forma que você leva com Hélio. Seria o amor da Rosângela, que seria uma irmã de criação que assim me apoiou muito. Desde o primeiro momento, foi uma das primeiras pessoas, ela e a Isabela, saber da minha gravidez, porque até então eu não podia contar isso, né? Porque quando eu contei, muita gente virou as costas, e ela me deu muito apoio, sabe? A todo momento, toda vez que eu internei, hospitalizada, cuidou do meu filho, fica com o meu filho, a hora que for. A gente até brinca que ela é uma segunda mãe para o meu filho, que se não fosse ela, não sei o que seria. Pois bem, gente, com essa simpatia hoje, com essa superação toda de tudo que viveu, a gente vai encerrando por aqui nosso programa de hoje. Foi um prazerão, obrigado Barbacena por dar esse presente aqui, gente, aqui de São João del Rei, de conhecer essa grande história de superação dessa morena bonita, né? E com certeza vai chegar muito longe. Se Deus quiser. Gente, tchau, tchau. Amanhã tem mais.